O Senhor esteja conosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: eu vou pescar. E eles disseram: também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: não. Jesus disse-lhes: lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Jesus: Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixes em cima e pão. Jesus disse-lhes: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles. E fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Pela 3ª vez, Jesus perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. E Pedro respondeu: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, entenderás
estenderás as mãos e o outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: segue-me. Palavra da salvação. Que estas palavras sirvam para o perdão de todos os nossos pecados. Amém. Podemos ficar sentados. A igreja nos apresenta hoje este Evangelho, que é o último capítulo do Evangelho de João, porém é um capítulo que foi acrescentado pelos discípulos do evangelista João posteriormente. Porque o Evangelho de João, ele termina exatamente na leitura que nós lemos semana passada, e aqui nós temos a conclusão da leitura da semana passada do capítulo 20. O Evangelho de João, ele terminava no capítulo 20 e depois teve esse acréscimo da leitura nossa hoje. O Evangelho, ele terminou assim, escrito por João: Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos. No capítulo 1 ao capítulo 12, ele menciona 7 sinais. 7 sinais, iniciando pelo sinal transformação de água em vinho nas bodas de Caná e terminando com o 7º sinal, que é a ressurreição de Lázaro. Portanto, 7 sinais. Então, Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro. Jesus não fez tudo aquilo que conhecemos ou que temos escrito. Jesus fez muito mais coisas. Assim, quando você escreve sobre uma pessoa, você escreve o que ficou conhecido, mas a pessoa, com certeza, sempre é muito mais do que aquilo que outra pessoa escreveu sobre ela. Estes sinais, portanto 7, foram escritos para que vocês creem que Jesus, esse homem, Jesus, que celebramos ele no início da liturgia, no Natal, um ser humano. Quando fala Jesus no Evangelho, se refere ao ser humano, a Jesus como eu, como você. Então, que esse Jesus, ele é o Cristo, ele é o Messias, ele é o esperado. Ele é aquele que Deus prometeu que ia mandar para nos salvar. É ele que é o Cristo. E também ele que é o Filho de Deus. Essa ideia de Filho de Deus, o Evangelho de João, ele vai trabalhar muito com ela. Eu vim do Pai, é o Pai que me enviou. Eu não faço minha vontade, mas faço a vontade daquele que me enviou. Vocês são da terra, eu sou do alto. E assim por diante. Quem consegue ler o Evangelho de João do início até o fim, numa certa sequência, uma vez, 2 vezes, vai estranhar muito e se surpreender com muita coisa que está lá escrita, que muitas vezes nós não conhecemos. Mas estes sinais foram escritos para que creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E aí a última frase que João termina dizendo isso. E para que, crendo em Jesus, que é o Cristo, que é o Filho de Deus, tenhais a vida em seu nome. Tenhais a vida em seu nome. A vida, portanto, é em nome de Jesus. Só que o nome de Jesus não é nome Jesus, Jesus, Jesus. O nome de Jesus é tudo o seu projeto. É tudo que ele fez. É tudo que ele ensinou. O nome de Jesus é todo o Evangelho.
E é nesse Evangelho é que nós vamos ter a verdadeira vida. É neste Evangelho que vamos ter a verdadeira vida. E aí entra o texto nosso que foi lido agora, do Evangelho, onde João coloca entre as outras manifestações de Jesus com seus discípulos, os discípulos de João Evangelista acrescentaram essa manifestação de Jesus à beira da praia. Pedro vai pescar, vai mais gente com ele, outros discípulos, inteirando 7, ele menciona 7, o número 7 é a totalidade, é o suficiente, e esses 7 saíram por sua própria conta, guiados por Simão Pedro. Simão Pedro sempre aparece na liturgia como aquele que toma a iniciativa, que ele é o responsável, por isso que no Evangelho de Mateus ele vai dizer: tu és Pedro, né? E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e você vai tomar conta, junto com os outros, sem dúvida nenhuma. Então eles foram a noite inteira, tentaram pescar, mas não pegaram nada. E aqui nós temos o binômio muito importante no Evangelho de João entre a noite e o dia. A noite a escuridão e o dia a claridade. A noite o escondido, de dia tudo é visto. Por isso que depois, aqui diz, ao amanhecer, Jesus, ele se fez presente, e aí Jesus estava presente de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Quem vai reconhecer Jesus vai ser primeiro o discípulo amado, aquele que Jesus amava, ouvindo a voz: vocês têm alguma coisa aí para comer? Assim como a Madalena, Jesus estava lá com ela pensou que fosse o jardineiro, e aí, ao dizer o nome dela, Miriam, é Jesus, a voz, ouvir a voz, né? Essa tem a ver muito com aquele capítulo 10, que é um pedaço nós vamos ver domingo que vem, né? As ovelhas escutam ou ouvem a voz do pastor. E aqui o discípulo que Jesus amava, ouvindo a voz de Jesus, aí disse para Pedro: é o Senhor. E Pedro, ele se vestiu e foi se encontrar com Jesus, enquanto os outros, Jesus já tinha falado para eles pescar do outro lado da barca, e aí pegaram, segundo diz, 153 peixes, que simbolizam todas as nações, todas as raças, todas as línguas. Quer dizer, dentro do projeto de Jesus cabe todo mundo. Todo mundo que na realidade é de boa vontade, todo mundo que quer trabalhar juntos, todo mundo que quer construir uma vida mais digna, com mais fraternidade. E aí nós temos então, tipo a ceia que Jesus vai fazer com eles. E aí ele já tinha o peixe e o pão: traga também o peixe de vocês, e aí vamos repartir. É interessante perceber que Jesus é reconhecido ao repartir do pão. Disse a leitura do outro domingo, que devíamos ter lido à noite, dos 2 discípulos de Emaús. Aí aparece também os 2 discípulos caminhando com Jesus e não reconheciam que era Jesus. Fazia de conta que ia na frente, mas como era noite, não pode à noite sozinho, nós vamos te dar hospedagem. Sentaram à mesa, ofereceram o pão à noite para comer, e aí Jesus pegou o pão e repartiu. Aí sumiu, e eles perceberam, e eles conheceram que era Jesus ao repartir o pão. Isso é fundamental. Esse repartir o pão, o Evangelho de João, ele conta capítulo 6 inteiro, sobre a partilha do pão, que vai transformar isso depois como Eucaristia, para permanecer na última ceia eternamente conosco, e nos fazer lembrar que nós vamos reconhecer a presença do ressuscitado, principalmente
nos mais pobres, marginalizados. E é por isso que Jesus aparece com as chagas. O Cristo ressuscitado, as chagas que são representadas no Círio Pascal pelos cravos, 5 cravos, as chagas de Jesus. Jesus é chagado, tanto em Lucas como em João aparece, a leitura da semana passada de Tomé. Eu quero colocar meu dedo para acreditar, isso para mostrar que quem nos faz perceber e viver o Cristo ressuscitado, as chagas da humanidade, o povo que sofre doenças, maldades, essas chagas, e quem toca nas chagas vai sentir a presença de Deus. É a solidariedade com os irmãos, é o trabalho todo que a igreja faz em prol dos mais abandonados, para poder erguê-los, dar valor à vida. Aí é que está Cristo ressuscitado. Aí eles comem juntos e depois Jesus se aproxima de Pedro e faz 3 perguntas, as mesmas: tu me amas, tu me amas, tu me amas. E Pedro no final acabou ficando mais ou menos nervoso, mas esse texto aqui ele é muito importante, porque Pedro foi aquele que falou orgulhosamente que ia com ele mesmo que fosse perseguido, mas na hora H da dificuldade, ele negou. Jesus já tinha dito, antes do galo cantar 2 vezes, você me negará 3 vezes. Portanto, Pedro, ele teve esse estigma dele de ter recusado Jesus, negado Jesus, e nem todo mundo no primeiro século queria aceitar Pedro, porque ele negou Jesus. E é por isso que os primeiros cristãos acrescentaram esse texto aqui para tentar reabilitar Pedro, para mostrar que Pedro se arrependeu e que Deus aceita todos aqueles que se arrependem e não fica cobrando depois, porque você fez isso, fez aquilo. Não, perdoou, já foi, esqueceu, já foi superado. Então essa reabilitação de Pedro para poder ser aceito, e ser aceito como o coordenador, o chefe dos primeiros cristãos. Então por isso que tem essa narração aqui: se tu me amas, tu me amas e tu me amas. E aí nós temos a palavra de Jesus, que ele vai dizer para Pedro, então: apacenta as minhas ovelhas, toma conta das minhas ovelhas, alimenta as minhas ovelhas, providencia a maneira de poder essas ovelhas levá-los em pasto para comer, para beber. Aí entra o Salmo 23, que coloca, inclusive tem um canto bonito: levar as ovelhas para pastar e para poder se alimentar. É ele que é o pastor e que acabou se tornando o chefe na primeira parte da igreja. E aí vai entrar a nossa leitura, a primeira leitura: por ele estar apacentando as ovelhas e ajudando como Jesus ajudou, e curando as pessoas como Jesus curou, em nome de Jesus, não em seu nome não, em nome de Jesus, é que agora Pedro começa a ser perseguido e foi levado diante do Sinédrio, como nos diz aqui no livro dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias os guardas levaram os apóstolos e os apresentaram ao Sinédrio. Quem destaca mais sempre é Pedro, mas sempre acompanhado pelos outros apóstolos. E aí o sumo sacerdote, que era o chefe da nação judaica, começou a interrogá-lo dizendo: nós tínhamos proibido expressamente que vos ensinasseis em nome de Jesus. Proibimos vocês de não usar e não fazer nada em nome. Olha o sentido do nome: é gerar vida, é curar os doentes, é recuperar a vida. Isso que é o nome, fazer como Jesus fez, fazer do projeto de Jesus para criar a fraternidade e a paz.
Apesar disso, vocês enchestes a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina, e ainda quereis nos tornar responsáveis pela morte de Jesus. E Pedro vai rebater isso, porque ele foi escolhido por Jesus exatamente para isso. E a última frase da nossa leitura, que eu não mencionei do Evangelho, quando Pedro mostrou que realmente ele ama Jesus e é capaz de dar a sua vida, assim como Jesus disse aqui, quando era jovem você fazia o que quisesse fazer, mas quando se tornar velho você é levado onde você não quer ir, dizendo, referindo-se, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, que é crucificado como Jesus de cabeça para baixo. Pelos atos, pelas ações, pela defesa da vida, pelas curas que faz, é perseguido. Aquele que faz o bem é perseguido. Isso que está naquela música, um certo Galileu de Padre Zezinho, fez tanto bem, fez isso, fez aquilo, e mataram numa cruz. E aí, ao Pedro, ao Paulo, aos outros apóstolos, vão fazer a mesma coisa, a perseguição, como fizeram aos cristãos no início da igreja, por se organizar, por repartir, por criar fraternidade, por serem solidários, por ajudar um ao outro. O poder romano persegue. A perseguição que vai acontecer com o próprio Pedro e também Paulo. E aí a última palavra que Jesus Cristo falou aqui no Evangelho: segue-me. Agora sim, agora vai atrás de mim. Quer dizer, vai atrás de mim não é caminhar um atrás do outro. Entra no meu projeto, faça o que eu fiz. Esse é o projeto de vida da igreja que está sendo se constituindo no início. E aí já começa a perseguição. E retomando então a primeira leitura, agora as autoridades não querem que esse pessoal faça o bem aos seus irmãos. Não querem que eles ajudem um ao outro. Não querem que eles curem um ao outro. Em nome de Jesus. O nome de Jesus é o projeto de Jesus. É uma vida nova. É uma vida mudada. Não vida, infelizmente, como em muitos lugares, esse sentido. Está doente, deixa morrer. Nós vamos morrer mesmo. Mas se é em nome de Jesus, a vida tem valor, desde o início até o fim. E aí Pedro, diante do Sinédrio, diante do sumo sacerdote, ele vai dizer umas palavras fortes, interessantes. Diz assim: Pedro, é preciso obedecer a Deus primeiro, antes de obedecer aos homens. É preciso primeiro fazer a vontade de Deus, depois aos homens. Fazer a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Construir uma vida digna, uma vida nova. Dar valor às pessoas, e principalmente às pessoas que passam dificuldade e miséria. Então é preciso obedecer a Deus antes que os homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, pregando-o numa cruz. Diante do Sinédrio, com coragem, Pedro, ele fala essa palavra, acusando as autoridades: vocês crucificaram o autor da vida. Essa frase Pedro já tinha dito em outro lugar. Nós vimos isso no primeiro domingo, no domingo da Páscoa. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. Deus, por seu poder, exaltou Jesus, tornando-o guia supremo e salvador, para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão dos pecados. Ele trouxe essa possibilidade para quem aceitar. Dos dois ladrões, um aceitou e foi salvo, o outro continuou xingando Jesus. Depende de nossa salvação, mas ele oferece a todos. E disso somos testemunhas, nós e o Espírito Santo que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Aí as autoridades mandaram açoitar os apóstolos e proibiram que eles falassem em nome de Jesus, e depois os soltaram.
Os apóstolos saíram do conselho muito contentes por terem sido considerados dignos de injúria por causa do nome de Jesus. Isso é um fato na vida. Todas as pessoas que promovem a vida, eles estão dentro do projeto de Jesus, mas vão ser perseguidos. Vão ser perseguidos, infelizmente. Isso na história toda, mesmo antes de Jesus. Isso está no livro da sabedoria, capítulo 1, no finalzinho, e o capítulo 2. Livro da sabedoria, e lá explica por que o justo, por que o que quer fazer o bem, por que o que grita contra as injustiças, porque ele é perseguido. Explica lá no livro da sabedoria. A nossa leitura, a segunda leitura, então, é do livro do Apocalipse. Ela vai proclamar quem é o maior, quem é o mais forte, quem é que é o nosso Salvador. E ele vai dizer aqui: o Cordeiro imolado é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. É ele agora, o Cordeiro, é ele que nos trouxe a chave para podermos construir uma sociedade digna, justa. E aí ouvi também todas as criaturas que estão no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles existe, e diziam: ao que está sentado no trono, que é o Criador, que é o Pai, ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro, que é o Filho, ao Cordeiro, o louvor, a honra, a glória e o poder para sempre. E aí os 4 seres vivos responderam: amém. Essa é a verdade. A palavra amém significa esta que é a verdade. E os anciãos se prostraram em adoração daquele que vive para sempre. Amém. Essa é a reflexão da nossa liturgia de hoje. Tem muito simbolismo que infelizmente o nosso